Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Amém? Versículo 1. Fique sentado mesmo, mas preste atenção aí na leitura. Quem não tem, tem aqui no Data Show. Diz assim: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Não por meio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé e a graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente, como também nos gloriamos das tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, porque a confiança aqui é substituída por esperança, né? Na João Ferreira de Almeida. E aí, eu acredito que a maioria tem essa tradução. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Diga assim: paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não produz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor está falando. Falou nas orações, falou nos louvores, falou no testemunho. Senhor Deus, tem falado, Senhor Deus, no nome de Jesus, na condução do culto. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Irmãos, antes que eu inicie, eu queria que você repetisse comigo uma frase. E depois? Diga assim: e depois? Isso persegue a gente. E depois, hein? E depois do culto hoje? E depois do louvor, quero ser como criança? E depois da oração de unção? E depois do preparo, né? Você talvez tenha vindo da sua casa, talvez escolheu o dia para descansar, faz bem, deve descansar, nós não somos máquinas. Mas algumas pessoas estão já preparando o culto desde manhã, o Ministério do Louvor estava aqui cedinho. Depois veio os jovens da arte e gráfica. E o que vem depois disso?
Eu talvez, irmãos, não gosto de jogos eletrônicos porque eu nunca fechei um jogo. Eu não sei se você conhece jogo eletrônico, mas quando eu comecei a jogar, eu jogava Pac-Man. Olha aí, ó. Legal, ó. O joguinho que eu jogava era Pac-Man, era o único jogo que eu conseguia ficar um tempinho vivo. Eu tenho um irmão que até hoje ele joga jogos eletrônicos, porque eu acho que ele concluiu algumas etapas. E eu logo deixei de jogar, porque eu nunca fechei jogo nenhum. E todo mundo dizia assim, não, é massa, é o final, o desafio final. Mas eu nunca cheguei a esse desafio final, a não ser que alguém jogasse por mim e no final me desse. É chato isso, né? Aí tinha a historinha que no final alguém resgatava a donzela, no final derrotava o grande monstro, aí aparecia não sei o quê. Eu nunca vi nada, porque eu também nunca fui ao final. E hoje eu não sei, eu não tenho paciência de jogar jogo eletrônico, porque eu acho que eu perdi a graça. Mas, por exemplo, eu já terminei de ler a Bíblia. Isso é interessante. Eu já concluí 2 vezes a leitura dela. Eu estou na 3ª vez. E eu quero continuar até quantas vezes eu puder, porque dá graça, porque eu já terminei, né? E aí eu, pensando sobre isso, talvez você precise de um estímulo. Leia o livro de Judas. É só um capítulo. E aí você vai ter o estímulo de ter terminado um livro da Bíblia. E aí talvez, terminando um livro, você vai para João 3, que também é só um capítulo. O 3º João. E depois vai para 2º João, que são 2 capítulos. O 3. E aí você vai aumentando a quantidade de capítulos, vai tendo o gosto de ler alguma coisa completa. Tem pessoas que não leem, porque não adquiriram o hábito de terminar. Eu tenho um exemplo, eu sempre vejo a Gracinha com livros na mão. Mais rápida ela troca de livros. E eu fico sem saber se ela terminou, é porque ela se entediou e já trocou de livro. E na verdade sempre acontece isso, ela troca de livros, porque ela lê o que interessa nos livros e pega outro. E quem faz isso nunca tem a satisfação de ler um livro por inteiro. E é interessante que na vida tem muitas coisas que nós não continuamos porque não fizemos quando deveríamos fazer. E é interessante quando eu leio esse texto, para mim, ele dá a ideia de continuidade. E a fé, ela é uma continuidade. Tem coisas que você precisa cumprir o processo, fazer as etapas, porque senão você vai querer boicotar, vai querer ir para o final, vai querer saber o que acontece no final. Eu duvido aqui quem quer assistir um filme e quer saber como é o filme e quem já foi. Você quer saber como é o filme? Só se você não... Tem gente, queridos, que assistiu um filme 10.000 vezes, gosta de assistir, porque sempre assistiu. Quem é que tem a alegria de vir ou sair de casa para algum lugar no meio de um filme que já está na última parte? Aqueles que assistem TV fechada, a TV aberta, né? Passa tempo para passar e passou naquele canal aberto, você fica espantado com o filme passando, aquele filme passando no canal aberto. Não é aquele que a gente nunca viu, tipo a Lagoa Azul, não é aquele que sempre todo final de férias passa, né? Que você já diz assim, já sabe até as falas dos personagens. Mas é aquele que você tem expectativa de ver porque não foi no cinema, não deu a oportunidade de ir, você fica na expectativa de passar. Outra coisa,
Irmãos, todo mundo dá a primeira bolacha do pacote. Mas a última bolacha ninguém quer compartilhar. Porque completa o processo. Você sabe que é a última. Aí você é capaz de comprar um segundo pacote, mas talvez não compartilhe a última bolacha. Quem toma sorvete no palito, né? O último pedaço, a gente só dá para o filho da gente, irmãos. E dá assim, dizendo assim, eu vou dar porque tu é meu filho. Né? O din-din no final do saco. Do saquinho. Mas está acabando. E isso tudo é um processo, irmãos. Tudo isso indica processo. Tudo isso indica etapas, indica metas. Tem pessoas, eu conheço um rapaz, ele esteve aqui nessa semana de oração, ele não é da nossa igreja, mas os irmãos que viram, souberam quantas vezes ele casou. Ele fala assim, agora ele está perseverando na sua esposa, que é a minha amiga Tânia, e eu, quando conversei com ele, porque já no início do casamento ele pensou em desistir, porque chegou uma fase, e essa fase ele nunca passou, e ele joga outro jogo. Eu nunca consegui, sabe aquela fase que você nunca consegue passar? Mas você só sabe o que vai acontecer depois da segunda fase, ou da terceira, quando você concluir o jogo. Você só vai ter a alegria da terceira fase se você concluir a segunda. Você só vai ter a alegria da segunda fase se você concluir a primeira. Se você não concluir, você nunca vai ter a alegria de jogar a segunda fase. E sabe, por isso que muitas pessoas que se recasam, eles casam e recasam porque eles nunca passaram para o depois daí. E o depois daí? E o que é que vem depois da muralha? Porque a tua vitória está depois da muralha. E a vitória vem depois da muralha. A vitória vem depois da sétima marcha, com a sétima marcha 7 vezes no dia. A vitória vem com tantos banhos que o profeta mandou tomar. Então, queridos, na vida cristã ela tem um processo. E talvez você queira viver algumas coisas. E você tenha desejo de viver algumas coisas que as pessoas dizem que viveram. Mas tudo que a Bíblia diz para você, diz para mim, implica processo. Você precisa viver as fases. Você precisa passar por todas as fases. Não dá para pedir para o irmão Fábio jogar por mim. Não dá. E entregar na última fase, porque aquela velha frasezinha que os irmãos dizem, tem que pagar o preço, irmão, tem que pagar é você. Tem que pagar sou eu. Você só vai saber o gostinho de experimentar certas coisas quando você passar por eles. Amém? E aí Jesus, usando seu apóstolo Paulo, é muito interessante quando ele diz, você vai ver, ele vai falando de fases da salvação. Ele diz assim, ó, havendo sido purificado, justificado, pela fé, temos paz com Deus. Então, a paz com Deus, ela é consequência de uma fase. Qual fase? Justificado. Quando o Senhor, Ele me tornou, te tornou justo, justificado é que você não tem mais nada a pagar. Entenda isso, você é justificado por Deus. Eu sou justificado por Deus. Nós somos justificados. Lá no céu não tem mais Serasa, nem CPE, SPC no seu nome. A sua conta foi paga, querido, justificado. Então o que é que acontece? Quando eu sei que eu não tenho conta para pagar, eu vou ter o quê? Esperança. Não tem, irmão. Sabe aquela... A gente pagou a última parcela
Já estava 3 dias vencido, aí o nome foi para o SPC, né? Coisa chata. Aí você tem que comprar uma coisa e vai para o centro, preocupado. Será que já deu tempo? Aí faz a consulta. Aí a pessoa diz assim, infelizmente, senhor, deu alguma complicação e não foi aprovado. Você já sabe o que é que ele está querendo dizer, né? Você vai chegar no céu, querido. E vai estar lá Jesus. E Jesus vai estar dizendo assim, ei, está devendo, passa daqui, maldito. Não para você. Aí você está lá, é o terceiro da fila, aí ele passa para o fogo eterno. Aí passa o outro, esse aqui eu nem te conheço, maldito. Aí você chegou a sua vez, ele diz assim, ei, eu te conheço, passa para cá. Espera aí, só alguma irmã, aqui só 3 irmãs entenderam. Quando você chegar a sua vez, aí Deus vai dizer assim, entra no gozo do teu Senhor. Isso dá esperança, querido. Isso dá alegria, porque eu paguei a conta. Eu não. Deus pagou a conta. Jesus pagou a sua conta. Então o Senhor Jesus nos tornou justo. Está pago. E aí ele diz, por isso eu tenho paz com Deus. E é interessante quando ele diz, por intermédio dessa graça. Ele diz assim, na versão que nós lemos todo mundo junto. Pelo qual quem? Jesus. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória. Por isso que eu tenho confiança. Na tradução da minha Bíblia, na King James, ele diz, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso a esta graça, a qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Sabe o que acontece, irmão? Se você tem confiança que a sua conta foi paga, você não fica preocupado. Você não tem com o que se preocupar. Porque a conta foi paga. Eu às vezes fico triste com pessoas que querem pagar a conta sendo que ela já foi paga. Eu fico triste com pessoas que ainda querem ficar dentro das cadeias sendo que já foram livres. E aí ele começa dizendo, e essa esperança? Aí ele fala assim, não só nos gloriamos na esperança, como nas tribulações. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos tribulações. Nesse mundo, nós padeceremos tribulações, aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu. E aí é interessante, irmãos, que ele diz que a tribulação produz paciência. Aí vamos entrar no processo. Querido, você quer ter paciência? Oh Deus, me dá paciência. Oh Deus, eu quero ter paciência. E tome tribulação. Tome tribulação, porque é o jogo, irmão. É o processo. Quer ter paciência? A paciência é consequência de quê? Nos gloriaremos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Está difícil? Está atribulado aí, irmão? A paciência vai chegar. Vai chegar. A outra fase. Você precisa passar por essa fase. Não dá para burlar. Não dá para colocar o códigozinho, o velho código dos hackers de jogo. Né? O jovem sabe do que eu estou falando, né? Não dá para fazer os truques do jogo, X para cima, para baixo e não sei o que, e vai, né? X, Y, não sei o que, não dá, irmão, não tem. Não tem como burlar o processo. Para ter paciência tem que passar por tribulação.
Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Vai ter que jogar o jogo, irmão. Vai ter que passar pela fé, passar nesse processo da fé, agora sabendo que o teu nome já está escrito no céu. Sabendo que você foi alcançado por essa graça através de Jesus Cristo, o qual nos dá esperança. Aí a paciência, quer dizer, depois que eu passei para a fase da paciência, a paciência produz esperança. E a esperança, interessante, na versão que eu tenho, ele diz assim, que produz perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, que é a experiência. E aí tem tudo a ver com os velhinhos, né? As crianças não têm experiências, mas têm esperança. E os velhinhos não têm. Eles têm paciência. Eles têm experiência. Os velhinhos têm esperança. Não, irmãos, é no significado que a esperança a criança vive dizendo, ai, quando eu for grande, né? Ai, quando eu vou entrar. Ai, não, os velhinhos vivem o dia após o dia. Ah, se amanhã chegar. Eles não fazem plano daqui 10 dias, né? Eles não fazem plano daqui 11 anos. A minha filha estava perguntando, papai, 2020 eu vou ter 13 anos. Eu fiquei assim, ela perguntando quantos anos ela ia ter. Eu fiquei pensando, quando eu vou ter? Eu falei, menino, para de contar essas coisas. Porque quantos de vocês não ficam contando na próxima Copa, na próxima Olimpíadas, né? Irmãos, eu sonhava quando eu tinha 8 anos de chegar a Olimpíadas, que eu tivesse 18 anos. Eram 2 Olimpíadas, eu vou jogar basquete, vou jogar vôlei, vou jogar dardo, vou jogar pedra, não sei. Eu pensei em participar de algum jogo olímpico. Isso me dava esperança. A única coisa que eu sabia fazer era nadar. Mas meu pai disse que essas coisas não eram para mim, não. Irmãos, nós temos que passar pela fase da paciência para ter experiência. Precisamos ter experiência. Tem muitas coisas que nos chamam para ter experiência. Por isso que nós precisamos ouvir os nossos anciãos. Por isso que o filho precisa escutar o pai. Por isso que a esposa mais madura pode ensinar uma esposa mais jovem. Uma jovem casada pode ensinar uma jovem solteira. Uma jovem solteira experiente pode ensinar uma jovem solteira inexperiente, mais nova. Porque ela já tem experiência. Ela já sofreu alguns sentimentos. Ele já sofreu. Às vezes, infelizmente, quando nós buscamos ajuda, às vezes não buscamos na pessoa correta. E a gente ouve alguma coisa assim, tipo, é isso mesmo que tem que fazer. É dar o troco. Se eu fosse tu não era besta não, né? Só que isso aí não tem caráter aprovado, isso não é caráter aprovado. Um dia depois do outro, né? O mundo dá volta, né? E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. A paciência produz experiência. E é interessante que a experiência produz esperança. A gente volta para a esperança. A esperança não traz confusão. Não tenha confusão na sua mente, irmãos. Não tenha confusão na sua mente. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. E o Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que o Espírito Santo tem falado para você, hein? E aí eu queria que você, comigo,
você tem que ter esperança. Porque a obra que Deus começou vai terminar, irmãos. Deus não faz as etapas. Ele que é o mestre. Ele terminou todas as etapas. Ele sabe todos os vilões. E ele já derrotou todos eles, irmão. Então ele já sabe qual é a etapa. E talvez ele não vai dizer para você, porque você precisa passar por uma experiência e algumas experiências. Uma vez eu falei aqui na igreja, você pode orar, irmãos, pedindo para Deus abreviar o ensinamento. E eu falei isso e disse, você não precisa pedir para Deus tirar disso, de você, por exemplo, uma tribulação que você está passando. Porque ela vai ter consigo experiências. E se você quiser pular, você não vai aprender aquilo. E se eu e você pedir para que Deus faça isso, depois eu vou ter que passar novamente por ela. Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz assim: estou plenamente, Paulo falando, convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, haverá de concluir até o dia de Jesus Cristo. Então até o dia que Jesus vai voltar, talvez você ficou falando, mas eu tenho algumas dúvidas, pastor, eu fiquei com medo agora, você falando dessa fila, Jesus vai estar lá, e eu estou aflito, porque pode ser que aquilo que eu fiz, o Senhor está olhando, eu não sei, eu estou aflito, eu não dei glória, porque talvez eu estou preocupado com aquilo que eu falei, com aquilo que eu vi, e Jesus está dizendo, ei, eu comecei a obra, eu vou terminar. Mas para isso eu preciso perseverar. Eu preciso estar na videira verdadeira. Eu sou galho, você é galho. O galho só não vai dar o fruto se sair da árvore, irmão. Está cheio de galho por aí na rua. Principalmente naquele pé daquele muro. Que eu não sei por que o Senhor deixou tanto galho. Ele corta e deixa aí, né? Encostado. Daqui a pouco não dá para botar mais nada no muro, porque o pé do muro está cheio de coisa. Daqui a pouco cai o muro, por causa que está tanto cheio de coisa. Vai dizer que o pastor Hebe te avisou, viu? Está cheio de galho cortado, irmão. Para que serve galho cortado? Para tocar fogo. Fazer fogueira agora nas festas juninas. Né? Só isso, para pegar pau e queimar. Mas se você está na árvore, você vai receber a seiva vem, vai te alimentar e você vai produzir. Glória a Deus. Então, querido, amado irmão, Deus vai concluir a obra em mim e em você. Oh, glória a Deus. Depois, né? E depois, a outra fase. Eu preciso perseverar. Hebreus, aí você vai para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Os últimos versículos diz assim, ó. Pois dentro em pouco tempo aquele que vem virá. Quer dizer que ele está dizendo, irmãos, ele diz assim, eu não vou burlar as fases. Eu disse que eu vou vir e eu virei. Amém? Ele nunca queimou etapas. Jesus nunca queimou etapa. Quando ele disse que ele vai concluir a obra, o Senhor faz processo de continuidade. E agora ele continua dizendo que ele disse que vem e vai vir. Amém, igreja? Amém. E aí ele diz que se ele vem, vai vir, ele diz, não tardará. Mas eu e você viveremos pela fé. Aquela fé que pela graça nós fomos introduzidos na salvação. Contudo, se eu retroceder, quer dizer, se eu sair do galho, minha alma não agrada ao Senhor. Ele diz,
Contudo, se retroceder minha alma, ele fala, não se agradará dele. Então eu preciso passar as fases, irmãos. Você precisa passar a fase. Você não tem que retroceder. Você tem que avançar. Glória a Deus. E aí ele diz, mas nós, ele está falando de uma pessoa que vai retroceder. E eu e você? No entanto, não somos do que regridem para a perdição. Glória a Deus. Nós somos então quem? Dos que creem e salvos seguem avante. Eita Deus. Irmãos, olha só, irmãos, nós somos dos que creem, vírgula, salvo, vírgula, e seguem avante. Quer dizer, você passou dessa fase, você venceu, você vai passar para outra fase e você vai seguir avante. E você vai experimentar o que tem naquela fase, irmãos. Você vê um irmão alegre no Senhor, você vê um irmão que não pode cantar um hino que derrama uma lágrima, você vê um irmão que bate palma, você vê um irmão que quando você pede para colocar o nome, ele quer colocar logo o nome dele primeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque esse irmão tem passado por fases de buscar o Senhor, e se você quiser, você vai ter que passar da próxima fase, para a próxima fase. Se desistir de jogar na primeira fase, irmão, na primeira tribulação, quando já chegar na paciência, mas não quero ter paciência não vai provar a esperança, e a esperança vai ser a próxima fase do caráter aprovado. Irmãos, tem coisas que eu vivo hoje. Eu queria tanto viver quando eu era mais novo. Mas eu via pessoas, e eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia assim, essa pessoa, eu tenho inveja dela. Inveja santa. Eu não queria o que ela tinha, eu queria experimentar o que ela estava experimentando. Mas eu olhava para mim e dizia, eu não. Eu sou do pior, que está aí, eu sou o pior. E o Senhor diz assim, mas eu sou a resposta para você. Aquilo que os irmãos têm dito durante anos para você, irmãos, acredite que se você passar para a próxima fase, você vai experimentar também. Não fica só olhando os outros jogar, irmão. Joga também. Não é jogar jogo apostado. Né, irmão Carlos? Quando eu digo jogar, é brincar. Certo? Não deixe o inimigo roubar a palavra do Senhor na sua vida. Eu não estou falando de jogar, porque algumas pessoas têm aversão a jogo de futebol, porque a palavra jogo também ela tem uma tradução que é executar. Existe o jogo que o Senhor não aprova, que é aquele apostado, que eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele participar. Então você está participando do jogo, no joguinho de videogame, sabe do que eu estou falando, né? É o play. Dá o play, inicia. Começa. Quando você vai lá e aperta o botão, inicia, você já tem o start de Deus, irmão. Deus já apertou o botão e você já está ativo. Não tem mais como não brincar, não tem mais como não participar, não tem mais, você precisa entrar no jogo. Eu quero ganhar aquele life extra, irmão, para na hora da adversidade eu poder usar. Quem já brincou de Mario Bros sabe o que é isso, né? Fica iluminadozinho lá e sai destruindo tudo quando tem aquele life extra.
Se você não sabe o que é isso, irmão mais velho, eu tenho 40 anos, espera aí, você né, vai ver o seu filhinho jogando aquele joguinho no celular. Sabe o que é que nos espera, irmãos? Mateus 24, versículo 13. Nos espera que 24:13. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Irmãos, eu fico maravilhado, sabe por quê? Que nesse jogo tem continue. Qual é o botão do continue? Só termina quando Deus disser que terminou. Só para quando Deus disser que parou. Então bora continuar, aperta o botão aí do continue, bora. Bora caminhando, sendo salvo, sem retroceder, caminhando avante, caminhando sem parar, porque eu preciso entender, eu preciso viver o depois. Você precisa viver o depois, irmãos. E você só viverá o depois se você passar dessa fase. A fase que você está agora, eu não sei qual é, mas você sabe. Você sabe e você se avalia. Não desista, não retroceda, não pare. Faça como as crianças. Enquanto elas não conseguem, elas não deixam de tentar. E é interessante, fico tão felizinho quando ganha um prêmiozinho, né, lá. Então você se espelha na criança, mãe, eu ganhei uma moeda, mãe, eu ganhei um baú, não sei o quê. Irmãos, Deus tem muito mais para nós. Ele prometeu para nós o céu. Qual é o seu limite? É o céu. Na fé, seja um grande jogador. Um grande participante para não ferir o seu coração. É a hora, irmãos? Estão preocupados com a hora? Fecha aí, abaixa sua cabeça aí. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos. Nos ajuda a perseverarmos. Nos ajuda, Senhor, a não parar. A não retroceder. Que a esperança, Senhor, seja o nosso leme. Que o vento que sopra na nossa vida seja a fé, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor diz que tem na próxima fase, Deus. Eu quero, Deus. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor diz que existe para mim. Que esse seja o anseio dos meus irmãos, ó Deus. Eu sei que eu não sou ainda o que eu deveria ser, Senhor. Mas eu não sou mais aquilo que eu era, Deus. Que nós possamos sempre lembrar disso. Nós ainda seremos melhores. Mas nós não somos mais o que nós éramos ontem, Deus. Em o nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos a tua bênção e a tua graça. Em nome de Jesus, amém.